Oi, cheguei. Vamos esperar a Mariana entrar para a gente iniciar a nossa live hoje. Hoje a gente vai falar sobre as artes, sobre as infâncias. Vamos convidar a Mariana aqui. Oi. Oi, Oi, e aí? e Como aí, é que tudo bem? tá? Tá nervosa? Nervosa, mão gelada. Mas vamos lá. Primeira live a gente nunca esquece, hein? O pessoal já tá chegando, graças a Deus, né? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre artes e a Mariana foi minha convidada especial hoje. Ela, graças a Deus, ela acertou meu convite, né? A Mari, ela é formada em artes visuais pela UFMG, ela é arte educadora e ela trouxe várias propostas para a gente hoje. Acho que está dando microfonia. Deixa eu ver por quê. Será que é por causa do fone? Vamos tentar. Vamos ver se melhora. Tá melhor. Melhorou? Ah, então tá Melhorou. bom. Aqui eu tava dando microfone, tá dando eco aqui em casa. Acho que tá ok. Não. Não? Ah, então tá. Então, Mari, conta pra gente um pouquinho, né? Eu fiz a proposta para você da gente falar sobre um pouquinho sobre cultura, liberdade e criatividade. E eu sei que você se preparou, né? Pensou em outras coisas além, né, do que a gente tinha programado, que eu achei sensacional quando você me falou da pauta. E aí você conta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, do que você faz, do que você acredita, né? Uhum. Então, eu sou formada em artes visuais, né, como você falou. A minha primeira formação ela foi em desenho, então eu já tenho graduação em desenho, formei no meio do ano passado, e agora eu estou dando continuidade na licenciatura. E eu gosto muito de falar do meu processo, porque foi uma coisa muito natural, né? Assim, a princípio, eu não, eu não pensava em dar aula, né? Assim, era uma coisa distante, eu recusava, assim, não. E aí, dentro do meu processo, enquanto é, dentro do desenho, né, que eu fui sentindo a necessidade do outro e aí eu fui sentindo a necessidade de buscar a licenciatura, e aí eu fui devagarinho e pensando em arte e educação. E aí, quando eu entrei, eu apaixonei, né? Então, é mais ou menos isso, meu percurso, né? Eu tenho uma pequena experiência como mediadora, né? Eu comecei a trabalhar no Centro Cultural da UFMG em 2018 e estou lá até hoje como estagiária. E aí o meu trabalho é isso, né? Assim, eu faço mediação com os visitantes. Então é isso, a minha formação. Então conta um pouquinho pra gente sobre o que você pensou. Eu vi que eu entendo muito pouco de arte, né? Então eu fiz uma proposta voltada para a cultura, que é o que é um conceito um pouco mais amplo. Uhum. Então conta pra gente aí qual que você percebe disso, quais são as diferenças, né, entre cultura, entre arte, que eu vi que. Uhum. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Assim, porque muitas vezes a ideia cultura e arte, elas vêm muito juntas, assim, né? Muitas vezes a gente vê algumas coisas muito juntas e não é exatamente a mesma coisa, né? E eu acho que na cabeça das pessoas às vezes se confunde um pouco. Então, assim, cultura, ela está relacionada aos costumes, né? Aos hábitos de um grupo, né? De um determinado grupo.
Então, ela envolve as crenças, ela envolve os mitos, né? A própria história, os modos de fazer e aprender. E dentro disso tudo está as artes, né? Então, a música, o teatro e as artes visuais. Né? Se a gente for pensar em diferentes culturas, né? Abaixo. Deus, eu tenho sempre um problema com isso. O que eu faço? Será que o fone Você melhora? tem, eu acho que melhora. Põe o fone, vamos ver se melhora. Deixa eu ver, ainda tá sem som. Tá me ouvindo? Vamos testar. E agora? Ah, agora ficou bom. Então, o que eu estava falando, né, dessa diferença de cultura e arte. Cultura, ela está relacionada aos costumes de um determinado grupo, né? E se a gente for pensar em culturas indígenas, por exemplo, né, que são várias, né, e se a gente for pegar uma determinada etnia, a gente vai ver que, comparado com outras, ela vai ser muito diferente da outra, né? Assim, ela vai ter as próprias histórias, os próprios mitos, os próprios rituais, né? Inclusive o grafismo, né, de cada um é muito distinto da outra. E agora a arte, assim, eu não tenho um conceito muito, eu não tenho uma definição muito clara do que é arte, mas as artes visuais, ela está muito relacionada à estética, né? E eu acho que é isso. Bom, e se a gente fizesse um recorte etário, como que você pode me passar assim a respeito da criança, né? A criança pequena, muitas vezes a gente não dá aquela importância, né, às artes visuais, ao conhecimento, ao conhecimento mesmo artístico, né, à expressão artística. E isso a gente já percebe que hoje a gente já tem um movimento bem mais forte, que isso já vem com uma valorização maior, né? Mas, assim, e você, né, da parte, porque eu falo um pouco da parte pedagógica, né, que é a Uhum. parte que eu conheço e domino um pouco, mas pelo olhar do artista, pelo olhar do profissional das artes, né, esse recorte etário, se existe algum momento, né, que seria o ideal para iniciar com a educação artística, né, com atividades de artes, né, de modo geral. Uhum. Então, assim, a gente está o tempo inteiro lidando com imagens, né? Assim, a gente né? Se for pensar assim, tirar a arte da vida da gente, é impossível, né? A nossa estampa da nossa roupa, ela tem desenho, os móveis tem um desenho específico, né? Cada um. Então, é impossível separar a arte da vida. Mas uma coisa assim que eu acho importante falar antes de começar a entrar muito é a ideia da palavra imaginação, né? A palavra imaginação, ela tem o radical imagem, né? Assim, IMAG, que, que vem de imagem, né? Assim, então, a imaginação, ela está relacionada à imagem. E aí eu estava lendo um texto sobre a imaginação. E assim, se a gente for pensar imagem, né? O que é a imagem? A imagem é o que o meu olho percebe, mas é fundamentalmente o que meu cérebro decodifica, né? Então, o real, e aí nesse texto, né, ele fala que a realidade, ela tem uma certa relação com a consciência. Por isso que tudo que nos cerca é chamado de imagem. Então, assim, a imagem, ela está muito relacionada ao nosso modo de percepção sobre as coisas, e a nossa imaginação é a nossa capacidade de transformar o real, né? Então, só aí, né, a gente já tem o olhar, que
né? Assim, a percepção, a gente vai melhorando, né, com o tempo, assim, à medida que a gente vai praticando, a gente vai aprimorando essa percepção. Com a imaginação, a gente também desenvolve a criatividade, né, que é a capacidade de solucionar problemas. E mais do que isso, né, a inventividade, que é a capacidade de você criar novas questões, né? Você Isso é transformar muito o real. bacana. Isso, Então, oi? isso é muito bacana, inventividade. Isso é fundamental em todas as áreas, né? Assim, se a gente for pensar, você só cria uma coisa a partir de outra, né? Assim, a gente nunca cria nada do nada, né? Sim. E Então, daí vem, né, a ideia de que a criança, ela não é um ser, uma folha em branco, né? Ela vem de uma uhum, experiência e a arte é uma expressão. Se ela é uma expressão, a criança vai ali desenvolver tudo o que ela puder com relação à sua própria experiência. Não sei se eu estou uhum, falando bobagem aqui, né? sim, aham, Mas eu acho que é mais sim, ou menos por isso. Da minha área, né, que eu venho desenvolvendo, é mais essa questão da gente tentar possibilitar, né, todos os momentos, todos os tipos de expressão, para que a criança explore os seus sentidos, os significados, né, que ela dá às suas experiências, né, uhum, dentro de todos os espaços escolares, dentro dos espaços culturais até, né? E daí que vem essa junção que a gente, quem é leigo como eu, associa muito a questão da cultura com a arte, né? Eu acho que vem muito disso é, aí. elas não estão dissociadas, né? Assim, são É, coisas distintas, mas elas estão interrelacionadas, né? A gente não produz arte fora de uma cultura, né? Assim, a sim. gente está inserido num lugar e consumindo imagens, então, assim, o que a gente vai reproduzir, ela vai partir desse lugar, vai partir das nossas experiências mesmo. E o que você falou, né? Assim, nós somos seres afetivos, né? Afetivos no sentido que a gente é capaz de afetar e somos afetados pelo mundo também, né? Um exemplo que eu adoro, assim, é de pensar a criança muito novinha, né? Quando ela, às vezes ela tá dormindo, ela esboça um sorrisinho, né? Ou às vezes a gente tá brincando, ela dá um sorrisinho. E aí ela e isso são espasmos, né? Assim, nos primeiros dias, né? Bem na infância, assim, bem bebezinho, isso são espasmos, né? Mas a partir do que você devolve para ela, né? Assim, a sua alegria em ver ela dessa forma, ela vai começar a associar, né? E aí ela vai começar a perceber as emoções, né? E começar a entender as coisas. Isso é muito legal, né? Assim, a afetividade é uma coisa que me toca muito. Uhum, Os meus trabalhos todos, né, de formação e tudo, voltava para afetividade. O meu trabalho de conclusão de curso da psicopedagogia, né, a frase que finalizou era o afeto, tudo afeta. Então, assim, para mim, a afetividade é o que move o mundo, é pulsão de vida, né? uhum, E a experiência as experiências, de modo geral, acho que contemplam tudo isso. Eu sei que você pensou em algumas questões, né, algumas práticas de construção com materiais não estruturados. E eu queria que você mostrasse para a gente algumas coisas que você pensou com relação a isso. uhum. Só falando uma coisa sobre a experiência Ah, que eu acho assim fundamental e eu adoro falar é que a ideia, né, de experiência, ela a palavra experiência ela vem de experimentar, né, assim. Então sim. você experimenta uma coisa nova, né? Então a experiência ela é esse encontro com o desconhecido, né? Que está permeado por acasos, né? Assim, o tempo inteiro a gente tá sujeito a, a tudo, né? Assim, pode acontecer milhões de coisas, né? Quando a gente se propõe a uma experiência, né? E as artes tá aí, né? Nesse Promovendo movimento. experiências. Sensações, sentidos, significados, tudo isso. Uhum. Conta pra gente então o que você pensou aí. Então, eu trouxe uma massinha, né? Como eu tinha te falado. E é uma massinha super gostosa, assim. Eu fiz o teste ontem e vou
Ela é super gostosinha de fazer e para criança isso daqui é ótimo, assim, porque como ela é feita de farinha, né, pode colocar na boca, então não tem Sim. contraindicação, né? E eles colocam mesmo. O meu coloca muito na boca. A É, gente, não, às vezes isso a é gente super faz legal. aqui em casa, coloca até corante comestível para dar uma Ah, corzinha sim, diferente. aham. Tudo, porque tudo que a gente faz, né, com a massinha, ela, todos os ingredientes, eu acho que são todos comestíveis, não são? Eu não tenho certeza se essa que você fez aí também mas geralmente a que eu faço aqui em casa eu só uso coisa de cozinha. Aham, isso é ótimo. Então, assim, aqui vai farinha, água e sal. Então, assim, eu acho que, com exceção dos que são tolerantes a glúten, né? Uhum. Pode, pode Pode comer. experimentar à vontade, né? Pode, Todas as sensações. né, em todos os sentidos. Sim. E até com a criança bem pequenininha, a massinha ela é, como é que fala? Ela é democrática, né? Serve para todo tipo de idade. É claro que a gente tem que Sim. observar, né, mamães, nariz, orelhinha, porque eles também gostam de explorar as partes do corpo, mas é algo que, assim, com supervisão, qualquer idade, ela é super democrática e todo Uhum. mundo gosta. Não, e essa coisa, assim, né, deles experimentar o gosto, né, assim, né, essa relação com o corpo, assim, nos primeiros anos, assim, ela tá muito relacionada à diferenciação, né, assim, ele começa a se perceber no mundo, então ele sente essa necessidade, né, assim, de colocar as coisas na boca, né, se morde às vezes, né, tem essas coisas. E é Sim, é. justamente isso, né, assim, essa diferenciação, né, ele se percebendo no mundo. Eu tô aqui com a farinha, com as coisas, eu vou fazer. Pode, Pode. claro, vamos fazer ao vivo, porque aí todo mundo aprende. Quem não sabe ainda, que ainda Então, não teve essa eu acho experiência. mas assim, a coisa toda é você sentir mesmo, né? Assim, não tem uma receita, né? O que eu peguei Claro. aqui foi farinha. Então eu peguei uma quantidade, vou ficar em pé. Mas eu peguei uma quantidade razoável, assim, de farinha, porque à medida em que a gente vai fazendo, a gente vai acrescentando coisas, né? Então, assim, para você não ter uma quantidade absurda de massinha e nem assim E uma rende quantidade muito, muito, né? rende muito, assim. Então eu coloquei uma quantidade pouca, né? Não sei se dá pra ver. Sim. Deve ter em E torno aí de eu um vou copo. tem um pouco menos, assim, acho que meio copo que eu coloquei. Não Uhum. coloquei muito pra não. E aí eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu tô com esse medidor, assim, que é de remédio, assim, pra Uhum. ter uma noção. É bem pouquinho mesmo. Ô, E aí a gente, os gente vai. adultos também podem fazer, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Claro! Porque é gostoso demais. É muito gostoso, né? Às vezes a gente tem vergonha, né? Porque a coisa Desestressante. é incrível, mas não tem isso. E aí a gente vai pingando água. Eu tô fazendo e não tô mostrando, né? Mas aí eu tô com um copinho bem minúsculo, assim, porque é bem pouquinha água que a gente coloca. Uhum. E aí eu vou E mexer e vou colocando água ou farinha na medida em que a coisa for for caminhando, for pegando caminhando. forma, né? Olha só, água, farinha e sal. Sal. O que não. É coisa mais simples, todo mundo tem na cozinha. Farinha é baratinho, não precisa ser a farinha da marca melhor que Não, tem, porque ali a gente vai brincar mesmo. Muitas vezes a criança vai brincar no chão e aquilo ali você não vai aproveitar. não, pelo contrário, se você tiver uma farinha, né, que você não tá usando, né, é uma oportunidade de acabar com ela. Então, assim, você vai mexendo com a farinha, aqui já dá pra pegar alguma parte. E aí a gente vai começar a mexer, né, com ela, a amassar. E aí, na medida em que ela for desgrudando da mão, ela já fica num ponto legal. Ah, é uma super experiência aí, ó. Fica a dica para todo mundo.
Não, assim, até massa de biscoito, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, às vezes você tá fazendo um biscoitinho, você dá uma massinha pra criança. Verdade. Isso daí E a gente faz na frigideira, sabia? Deixa descansar e faz na frigideira. Quando eu era pequena, eu não sei como que chama, se tem algum nome específico, mas a gente chama de mentira. É, deixa ele descansar, né? Não vai crescer porque não tem a aula de culinária. Não vai crescer aham, porque não tem fermento suficiente para crescer, né? aham, Mas aquilo ali ele vai descansar, o glúten vai agir ali, vai incorporar, não sei como é que fala. E a gente faz a pizza, né? E põe na frigideira e fica tipo um pão sírio. Mas a gente chama de mentira. Aqui em casa chama mentira, pão mentira. que legal, não sabia. É, é bem legal. E Aí aí tem que é só pôr óleo. pegar um biscoitinho e fazer, né? Assim, porque você depois tem experiência de comer mesmo, né? Sim, é verdade. E ele fica gostoso, né? Fica, Não fica bem é, não é essa gostoso. massinha que ela é ruim, né? Ela não é ruim, mas É, ela não tem um gosto, né? Assim, bom. é verdade. Pra fazer em casa também tem tinta, né? Que dá pra fazer. É, tem Uai, várias receitas de tinta, super simples, assim. E basicamente o que a gente precisa é água, algum pigmento e cola, né? Um aglutinante. a E cola? pigmento, é, e pigmento, por exemplo, a terra, né? Assim, ela é um pigmento natural, né? A gente pode pegar e tem vários tons de terra, então, né? Nossa, que Você vai ter várias, bacana. Ah, esse eu nunca fiz. Tinta eu nunca fiz. tem várias receitas assim na internet. Eu não peguei nenhuma. Deve ser com Como urucum, fazer café, tudo deve ter tudo isso. pigmentado. É, Tudo tem tudo isso. pigmento. Uhum. Ai, bacana. Aí dá pra fazer com os bebês também, a tinta, pintar a mão, pintar o pé. Aham. Não, Legal e isso é uma demais. experiência maravilhosa, né? Assim, tanto para criança quanto para adulto também, né? Às vezes a gente não teve essa experiência, assim, né? De fazer coisas com o nosso corpo, né? Então a gente vai se conhecendo também, e experimentando coisas. É verdade. Ah, isso é muito bom. Eu vi que você. Que Uhum, pode mais? falar. Não, não, não. Não vou te interromper, não, porque eu tô gostando Então, de de receitinha, aprender. assim, de receita, assim, eu peguei a massinha, que é ótima, né? Uma coisa que é interessante falar, né? Eu fiquei fazendo um teste aqui, eu deixei ela fora do saco plástico para ver o que acontecia, ela resseca. Então, Uhum. quando você fazer, é bom você embrulhar no plástico, assim, né? Pra Ah, continuar usando, brincando. aí dura bastante tempo também. Conservando, assim. Assim, eu fiquei pensando muito nas atividades, né? Do que fazer com criança dentro de casa, né? Nesse período de E aí, isolamento, que tá de todo mundo isolamento. pirando, né? Não, e os Que tá, pais, assim, eu fiquei pensando nisso, né? Assim, agora os pais que são os mediadores, né? Assim, sim, então, sim. É tudo tá na muito novo. É novo para a escola, né? Que ainda está aprendendo a lidar com essa situação. E é novo para a uhum, família também, que hoje eu, por exemplo, tenho momentos de home office em casa que tá eu e o Bento, e eu eu tenho uma rede de apoio, mas não mora comigo, né? Então, uhum, assim, é uma loucura. Na prática é bem maluco mesmo. Então a gente tem que estar se uhum, reinventando e criando, e essas ideias de massinha, de tinta, isso assim, incorpora no seu dia um momento de qualidade que você tem com seu filho ali. uhum. Assim, é uma experiência compartilhada, né? Assim, você vai experimentando e a criança vai experimentando junto, e ela te ensina muita coisa, e você ensina muita coisa para ela também. Então, assim, é gostoso, né? Assim, é um momento de troca, de estar junto, né? E de experimentar coisas, né? E você está trabalhando ali várias questões, né? Assim, cognitivas, né? Com a criança. Claro, sensoriais, né? Coordenação motora Uhum, fina, tudo isso vem também, sendo trabalhado ali no momento. Até a uhum, criatividade também, né? De depois de é. fazer a massinha, usar a massinha para tentar montar, construir alguma coisa, né? Até você mexer no seu próprio corpo, né? Assim, você alterar a forma do seu corpo. Né? E se você for levar isso pra sombra, depois é muito legal também, Ah, é né? verdade. E aí você Nossa, cria personagem. ah, que ideia boa.
Vou falar com as professoras que eu acompanho. Da Então, massinha assim, na de sombra. atividade que eu tinha pensado, assim, sem pensar muito, né, nesses materiais, assim, é desenho corporal, né, assim, brincar de fazer tatuagem com tinta, com lápis aquarelável, né. Ai, que legal. Tem essa experiência, né, do corpo, de você estar se conhecendo, né, e de estar desenhando o próprio corpo, é uma experiência super legal. Outra ideia, assim, seria desenhar as coisas que não têm forma, né, por exemplo, desenha o vento, né, assim, mas de um jeito que não é aquele, né, Que aqueles... tradicional. É, isso é uma experiência muito boa para adulto, eu acho, porque a gente às Também. vezes faz, né? Eu faço muita formação em escola e eu falo com as professoras assim, gente, agora vamos fazer um desenho? E aí pode ter 30 professoras na sala, as 30 desenham quase que a mesma coisa, né? Que é aquela casinha na montanha com a arvorezinha que às vezes é um pinheirinho ou é um coqueiro, a montanha no fundo e o sol. Sim, de 30 professoras, 28 fazem isso. Então a gente está muito condicionado. E fazer esse desenho que não tem forma é um desafio bem grande. Eu acho que eu não consigo, não. Assim, você tem e vai te tirar do lugar, né, assim, porque a gente tá tão acostumado, assim, né, essa padronização, e a gente vai, né, assim, vamos É, imaginar como é que a gente desenha vento, como que a gente desenha som, né, pode também passar por essa experiência sinestésica, né, assim, né? Desenhar o gosto, verdade. desenhar o cheiro das coisas. É E verdade. aí você trabalha com metáfora, né, também. Verdade. E, de repente até colocar música de fundo, né? Eu acho que é interessante a gente falar, né, associar um pouquinho a arte à música, porque a questão da acuidade sonora, por exemplo, a gente percebe que a criança às vezes desenha forte, desenha fraco pelo som que ela ouve no ambiente, né? Se a gente incentiva ali com uma música mais tranquila, ela vai vai desenhar algo mais tranquilo, né? Com lápis às vezes fraquinho. Se a gente coloca uma música mais pesada, ela vai desenhar mais pesado. A mesma coisa as sensações, o cheiro, o gosto, tudo isso. Às vezes tentar tampar os olhos, né? E sentir o gosto e tentar desenhar depois sem descobrir o que que é. Legal. É uma ótima ideia. A gente fica pensando um monte de coisa já, né? Outra coisa que eu coloquei aqui foi a criação de personagens, né? E aí, por meio de colagem, né? Se você pode recortar várias figuras geométricas, tentar criar seus próprios monstros, né? Seus personagens. Ah, E legal. aí você pode dar som, dar nome, né? Assim, dar voz para cada um. Verdade, nossa. Dá Essa pra fazer uma criação de personagem exposição de também. monstro. Sim, sim, a gente fez isso no Centro Cultural, é, num projeto que a gente desenvolveu, que foi o Burburinho. Sim, Né? Então o a seu gente projeto é lindo. foi uma necessidade, né? Assim, lá a gente não tinha assim uma programação, ainda não tem uma programação exclusiva para criança, sabe? Então assim a gente foi sentindo essa necessidade de colocar isso lá e aí a gente fez. E eu tô doida pra voltar, né? Pra fazer de novo, porque eu Pois quero é, ir, quero levar o Bento. não vai Eu- voltar, Nossa, né? esse E a ano tá gente, difícil, né? inclusive, Mas a a gente nossa vai. ideia, pode falar. Não, esse ano tá tudo muito difícil, mas eu acredito que assim, em breve as coisas vão se acertando, né? A gente vai tentando incorporar novas medidas que a gente vai voltando, né? A rotina Uhum. de convívio Vai social. passar, né? Vai Sim. passar, isso vai passar. Eu teve uma pergunta aqui a respeito das turmas de ensino fundamental, os meninos maiores. Você tem alguma ideia que a gente possa utilizar com as crianças maiores, assim, que já têm uma experiência maior de vida, às vezes são um pouco resistentes em alguns momentos, né? Uhum. Tem algum. Assim, é um modo de É, pode começar a falar. pensar as idades, né? É olhar para eles, né? Assim, o ensino fundamental, assim, né? De ensino fundamental 2, né? Que é de sexta a oitava. Nono ano, né? Como é que é? De nona?
Agora é nono ano. Enfim, é uma idade, assim, em que a criança, ela tá passando pela puberdade, né, assim, é pré-adolescência, então, assim, ela tá naquele lugar, assim, de reafirmação, né, assim, É um de muito conflito. desconforto, na verdade, porque são conflitos, né? São muitas questões, às vezes, hormonais que envolvem ali, comportamentais, e tudo isso. O quinto ano, de quinto ano em diante, eu acho que é bem diferente, né, a turminha. E aí que acho que Então, a arte mais vai ser necessário nesse momento, né? para ela poder começar a entender, né, as próprias mudanças, né, com o corpo dela, com ela mesma, né, assim, e é fundamental você escutar, né, assim, a primeira coisa é escutar, né, e ver o que ela tá mais ligada, assim, às vezes nessa idade, assim, né, da pré-adolescência até a adolescência, assim, ela tá mais ligada à escrita, talvez à música, né, assim, então, tem várias atividades, assim, relacionadas à escrita, né, tem uma atividade que eu gosto muito, assim, que é você corta vários papeizinhos, coloca num saco e sorteia, e aí você vai criando uma poesia meio na sorte, assim, né? Nossa, É uma ai, experiência bacana. É muito legal, bacana. assim, coisa muito, Trabalhar a muito diferente. imagem, autoimagem é interessante nesse momento? Sim, com certeza, assim, é você olhar para si, né, assim, assim, eu acho muito profundo, né, assim, você começa a se olhar e trabalhar os próprios contornos, né, do rosto. Bom, enfim, eu não sei muito bem, assim, eu teria que pensar um pouco, mas eu acho que todas essas atividades que a gente vai trazendo também, ela serve para várias idades, né? Uhum. E aí vai depender de cada um, às vezes tem muita resistência, mas às vezes não, sabe? Assim, ao vivo a gente vai tendo um pouquinho de bloqueio, mas depois a gente vai lembrando, a gente pode até postar aqui, né, Mari? A gente posta Não, nos claro. comentários depois outras sugestões, tá? Uhum. Aí depois a gente vai lembrando. Mas eu acho que é interessante. Essa da poesia é sensacional. Eu tenho bastante dificuldade com poema, poesia, assim. Eu acho, apesar de eu sou apaixonada com literatura, mas poemas, essas coisas não sei se é a minha zona de desconforto, na verdade. Uhum. Mas é bacana demais também. A gente sair dentro da nossa zona de conforto é mais interessante do que tudo isso. E a autoimagem também eu acho bem interessante a gente trabalhar com essas turminhas de quinto ano em diante, né? De reconhecimento, de se olhar no espelho, de perceber as suas características físicas, perceber a característica física do outro, né? As relações Uhum. com o outro, que eu acho que é a questão de maior conflito que eles têm, né? Que está dentro, né, na questão das relações com as pessoas, com as pessoas à sua volta, né? Pai, mãe, colegas, professores, tudo Mas às isso. vezes é ouvir mesmo, né? Assim, escutar mais eles, né? Porque a gente não reconhece como adulto, né? A gente vê como criança, mas ao mesmo tempo a gente cobra muito, né? Assim, que ele tenha, né? As crianças mesmo, elas tenham atitudes, outro tipo de comportamento, né? Então ela, além das questões hormonais, assim, então ela começa a viver uma transformação social muito grande. Liberdade também, né? Dar liberdade para eles criarem, Uhum. viver esse momento deles também. E com relação à intervenção e interação, eu tinha colocado aqui como um objeto, né, de curiosidade que eu tinha, né, em questão o que é interação versus, né, a intervenção, que a gente muitas vezes confunde tudo isso. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que você pensou em cima disso. Então, assim, eu tinha pensado muito nessa questão da experiência, né? Da, da experiência compartilhada, né? Assim, do adulto, da criança. Então é isso, assim. E a interação e a intervenção são duas coisas um pouco distintas, né? Assim, a interação
a gente pode pensar na relação, né? Uma coisa mais nas relações com o outro, né? A intervenção é a interferência, né? Assim, ela está relacionada um pouco a isso, eu imagino. Mas é isso. De interferir, seria ou não? A intervenção. Uhum. Assim, quando a gente fala de intervenção artística, né, por exemplo, a gente está falando de uma transformação do espaço, né? Ah, tá. É você com o espaço, né? Assim, agora uma coisa da interação, eu imagino que ela é um pouco mais interna, sabe? Assim, mas ela está mais nas relações também. Ah, entendi. É mais da experiência com o outro, né? En- É, Entre aham. outros, das relações É, mesmo. aham. E a experiência ela vai proporcionando essas coisas, né? Assim, trabalho coletivo, a gente trabalha junto, né? E cria coisas junto, né? Então tá um pouco aí, né? A interação e a intervenção. Ah, isso é bacana demais, né? A gente ir trabalhando. Eu acho que a questão das artes, né? A última live que a gente fez foi sobre música. E eu acho que esses conteúdos que, na verdade, eles têm muito dentro da escola, né? As pessoas compreendem eles às vezes como coadjuvantes. E, na verdade, eles são atores e fazem e tem tanta importância quanto os conteúdos tradicionais, português, matemática e as exatas e humanas, né, que são trabalhadas. Eu acho que as artes, a música, teatro, tudo isso, hoje a gente tem tido um pouco mais de um olhar assim sobre isso, mas que na verdade ainda é muito pouco, né? As escolas ainda têm que crescer muito em relação a isso, né? Tudo isso que a gente falou hoje, a questão da emoção, da experiência, da afetividade, tudo que é possível expressar no movimento artístico, na música, no teatro, nas expressões, eu acho que é muito maior do que tudo que a gente produz dentro da escola de conteúdo, de aprender gramática, geometria e tudo isso, né? Eu acho que isso vai muito além disso. E a gente tem que se esforçar para se reconstruir e compreender essas questões, né? Incorporando tudo isso, tudo isso que vem, né, a contribuir mais para o crescimento, para o desenvolvimento integral da criança. Uhum. Uma coisa assim que eu acho fundamental, né, é que as artes em geral, ela vai lidar muito mais com a subjetividade, né? E a subjetividade ela é fundamental para qualquer pensamento lógico, né? E antes de se tornar uma coisa objetiva, lógica, ela passa por esse lugar da subjetividade, né? Às vezes a gente tem uma experiência, a gente percebe alguma coisa que a gente não sabe ainda formular, mas assim, você vai trabalhando aquilo e de repente você cria uma coisa nova, né? Então, assim, o objetivo, né, ele passa pela subjetividade. E as artes trabalham justamente isso, né? É verdade. E a gente tem que repensar e valorizar mais essas questões na escola. Eu acho que Uhum, a escola é ambiente de mudança, a escola é ambiente que a gente tem que proporcionar todo tipo de experiência. E é uhum. esse momento que a gente tem que, agora, de repensar tudo isso. Eu sei que você tem umas outras propostas aí para mostrar para a gente. Nosso tempo já está quase acabando. Eu queria ver se dava tempo. Bom, então vou falar. Tem criação eu pensei em criação de personagens, mas por meio de figurinos também, né? Assim, às vezes a gente pega roupas velhas, tecidos, né? E a gente se monta e cria os personagens, mas com o nosso próprio corpo. Também lembrei muito de uma experiência que a gente fez lá no Centro Cultural, que foi de uma contação de história coletiva, né? Assim, acontecia mais ou menos dessa forma. Eu começava uma história e aí você dava continuidade na história, mas e aí a gente ia construindo dessa forma, assim, e ia para lugares absurdos. Assim. Isso é muito legal, né? Eu acho E que essa é uma dica sensacional. Não sei se tem gente de escola aí vendo a gente, depois eu vou dar uma corrida para olhar. É uma experiência sensacional para a gente fazer nesse momento de quarentena, essa questão da história coletiva.
a gente tem o uso frequente de WhatsApp, a gente tem o uso frequente de rede social, de repente construir, fazer uma construção coletiva de história, né, com todo mundo de uma sala, de uma rede de amigos, né, e fazer com que essa história ela caminhe por esses, né, por essas pessoas e que cada um faça uma intervenção de uma maneira que aquilo ali fique vivo, Uhum. né? Eu acho que é uma dica sensacional. Eu, né, pensei nisso agora, não sei nem se dá certo, mas eu acho que ia ser É. uma ideia, e eu acho que ia ser bem legal se acontecesse isso na prática. Se as escolas Uhum. tentassem construir uma história nesse momento, que a gente está em distanciamento, mas a gente, em contrapartida, a gente tem um acesso muito grande às redes, né, de compartilhamento, às redes de contato, né, com outras pessoas. Eu acho que seria bem legal. Uma ideia que fica aí. De repente alguém executa e conta pra gente se vai funcionar ou não. Ou transforma, né? Vira outra coisa, pera aí. Mas é super Sim, legal. E nesse momento mesmo, assim, eu acho que, bom, tem muita coisa acontecendo, né? E às vezes dá uma sensação, assim, de desespero, né, que a gente não vai passar por isso, né? E assim, você criar esses mundos extraordinários, assim, às vezes nos tira um pouco dessa realidade dura, né? Que tá agora. é verdade. Isso para a criança também é muito duro, porque para a gente está sendo inquietante. Imagina Uhum. para uma criança que ainda pouco entende do que está acontecendo. Como que Pois está é. sendo isso? Né? Eu tinha, Tá na hora da gente refletir sobre isso também. uhum. Eu tinha pensado também na construção de teatrinhos, né? E aí eu fiz um teatrinho bem porcamente, assim. Mas é só para mostrar, assim. É uma caixa de sapato. Ela é muito simples, né? Assim. E aqui eu peguei um pedaço de. Ah, como TNT? chama? Papel manteiga. Papel Não, papel manteiga? manteiga. É. Ah, que legal. Coisa de Aí eu tenho família aqui em também. casa. Os dois eu tenho aqui em casa. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer hoje ainda. Não, hoje ainda não, que o Bento vai ficar com sono. Mas amanhã cedo eu faço. Deixa eu ver, vou Então, aprender. então, eu peguei uma caixa, eu cortei o fundo dela, e aí eu coloquei um pedaço de papel manteiga na frente. E quando a gente coloca a luz aqui atrás, ela cria a sombra, né? Então, assim, você cria os personagens e pode. Ao contrário. Mas eu fiz um corte aqui e a gente coloca os personagens assim, né? Hum. Eu tenho um personagem aqui que é um ratinho. Eu enfio aqui do lado de dentro e através e da sombra eu vou criando aqui. Então, Ai, que legal. legal também, porque, né, assim, como os personagens eles não têm movimento, né? O movimento ele é muito restrito, assim, então você tem que fazer as vozes, né? Claro, e isso é muito importante. A gente ir treinando a voz aí, fazer a vozinha do ratinho bem Então, e fazer as pode criar, outras vozes. né? Assim, eu fiz um outro desenho, assim, um outro papel manteiga, e aí a gente coloca e aí você tem um cenário fixo, Ah, que né? legal. Ah, eu não vou saber fazer esse aí nunca. O meu vai ser a casinha com o coqueiro. Tá ótimo, né? Já é um cenário, e aí você pode ir criando também. Sim. Aí faz com canetinha. Com canetinha mesmo e Com coloca atrás. canetinha, com lápis. Aqui eu fiz com uma caneta esferográfica. Gente, que legal. E dá certo. Funciona. E dá certo, dá certo. Ah, eu vou testar Outra amanhã. coisa, outra coisa que eu tinha pensado é a confecção de máscaras, né? Aí aqui eu trouxe uma máscara que não foi eu que fiz, foi uma amiga que fez. E é super simples de fazer, né? Que o que ela usou foi papel sulfite, né? Assim que ela não usa mais, mas a gente pode usar jornal também. A gente dilui a cola na água e você pega um suporte, né? Que ela pegou o rosto mesmo, mas se você pegar um balão, por exemplo, encher, você tem um formato parecido com o do rosto. E aí Ah, você claro. vai sobrepondo papel, passando cola, coloca mais papel e cola, e aí você tem uma superfície super resistente. E você pode alterar também a forma do rosto, né? Você pode colocar bico, você pode colocar chifre.
pode, né, assim, aumentar as bochechas, assim, você coloca volumes, assim, e vai colocando mais papel em cima, né, vai fazendo isso. E aí você consegue uma superfície super resistente, assim, é uma máscara super legal. E aí depois Ai, que você bacana. pinta, vai trabalhando. Mostra pra gente aí a máscara. Ah, que Essa legal. parece uma máscara mesmo, né, do filme. Sim, sim, verdade. É, mas enfim, assim, você pode alterar, né, a forma do rosto, isso é super legal. Ah, legal demais. Esse também o Bento vai gostar. Só que vai fazer uma bagunça danada. Tem que fazer lá na casa da avó. Lá no sítio. Aí precisa da ajuda mesmo dos pais, né, assim, de estar junto, de estar fazendo. Ah, mas é gostoso, porque a cola também, a cola, É o muito. papel, depois você lava a mão e pronto. Aham, Não tem, é, não mata ninguém, não, não. né? É, E aí vai deixar a criança fazer do jeito dela, com os bem menorzinhos, né? No caso do Bento, ele tem 3 anos, ele vai dar conta de colocar os papéis lá para colar. Mas com os uhum, bem pequenininhos, a gente pode depois pintar só, já, se ele não conseguir, né? Colar na superfície do balão, né? Que você deu ideia. Colar na superfície do balão, de repente ele pode depois pintar, ou pintar com a tinta. Será que com a tinta dá? A tinta que. A ideia que você deu da tinta de cola. Como é que é? Cola? Eu anotei, deixa eu só achar aqui. e um, E e um pigmento. pigmento. Tá, eu vou fazer o teste depois também. Vou É, tentar com assim, tem café. aquele bom também. A gente tira o pigmento dele com a água e aí você só coloca cola e você tem a tinta. E o que que é? Eu perdi. O papel crepom, a gente tira Ah, tá. a água. Então aí você tem a água e o pigmento já misturado. E aí você coloca a Verdade. cola e faz a tinta também, né? Ah, legal. E aí, Aquele papel pigmento crepom é tão xadrez, baratinho. é. Ah, vai dar Então, certo, eu tem vou aquele fazer. pigmento xadrez também, né? Que é de construção. Uhum. É, aquele também é legal, mas com as crianças maiores dá pra gente fazer com aquele também, Sim, né? aham. É. Mas com os menorzinhos eu acho que os pigmentos naturais vai ser bem legal de fazer. Acho que Pois funciona é. bem. E vira uma pesquisa, né? Uma investigação. Assim, você vê onde que você pode tirar esses pigmentos, né? E você vê a transformação e vê o que que funciona e vê o que que não funciona também, né? Porque às vezes a gente faz e não Verdade. funciona. Você tem que lidar com isso, né? Exatamente, é o momento de você lidar com a frustração de que não funcionou e É, o que que a gente vai fazer com o não e como funcionar, né? também. E aí é a criatividade, né? Verdade. Faz parte da vida, a gente tem Faz que ir parte. criando. E no processo artístico, né? Assim, é isso. É assim, a gente não sabe. E aí a gente vai colocando coisas e vai fazendo. E aí você percebe o que funciona, o que não funciona. É uma investigação mesmo, assim. Você vai entendendo os materiais, você vai entendendo como que as coisas funcionam. Ah, legal. Outra ideia que eu tinha tido é do carimbo, né? Você pode fazer carimbo com a borracha, né? Você pega a borracha, você vai cortando e você cria um relevo ali e aí você faz um carimbo. Às vezes outra ideia é a gente pegar a forma das coisas, né? Coloca um papel e vai tirando a textura das coisas. Ah, A própria folha, né? Assim, se a gente for pensar aham. numa folha de árvore, né? Assim, ela tem um relevo. Então ela já é um carimbo por si só, né? Tem, eu Passa esqueci. ali, Isso tem um. Como é que chama? Esqueci. Não vou eu lembrar não agora. sei. Depois, quando eu lembrar, eu coloco lá. Frotagem. Ah, é isso, é Frotagem. verdade. É, frotagem. Eu fiquei pensando em sublimação, assim, eu falei, gente, não é sublimação, não Não, é frotagem. Que a gente é faz, verdade. né? Coloca a folha embaixo, coloca a Você tira a folha, textura, várias né? texturas diferentes e É. experimenta de Mas você tudo. pode usar como carimbo também, né? Assim, igual uma folha de árvore, assim, a gente passa tinta na superfície dela e a gente carimba as É coisas. verdade. Então ela é um carimbo também. Verdade. A folha também tem pigmento. Algumas folhas dá pra gente tirar o pigmento pra colocar lá também. Macerar Uhum. ela e colocar. É. Bom, tem muita ideia pro final de semana. Outra coisa que eu pensei, e a última, é desenhar na paisagem, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fico aqui nesse quarto e tem uma janela aqui do meu lado e tem vidro, né? Eu posso desenhar na paisagem através do vidro. Eu fecho a janela e aí eu passo durex
na janela e eu vou desenhando, ou coloco linha, né, e vou desenhando com a linha, a Ai, que... paisagem. É uma É experiência experiência. bacana, né? De olhar, né? Do olhar para a janela, né? Que agora a gente está, Uhum, de certa forma, preso em casa, né? uhum. Estamos em casa contra a vontade. Mas é o momento da gente olhar para a janela e ver né, que a gente tem de possibilidade lá Uhum. fora. Aqui em casa eu ia ficar bem frustrada, te falar a verdade, porque tem prédio de um lado, prédio do outro. É, às Mas vezes a você gente desenha tem a oportunidade de nos prédios, sim, né? sim, uma paisagem de prédios também, né? É, Verdade. tem desenho, né? Se a gente for pensar o desenho em campo expandido, né? Uhum, verdade. Desenho olhar. E é legal, assim, a gente é, olhar para o cotidiano e alterar isso, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a olhar para a mesma coisa, assim, que a gente passa despercebido um tanto de A outras gente coisas. olha e não vê. É, então, assim, às vezes você olhando pelos prédios, você enxerga outras coisas, Outra, né? verdade. Vamos olhar os detalhes, vamos focar nos detalhes. O que a gente pode extrair de bom disso tudo, né? Agora, Mas. Oi? agora, assim, a gente pegar o que tem, né, e tentar tirar proveito. E se reinventando. Vamos nos reinventar, vamos recriar o que a gente tem de possibilidade. Ô Mari, gostei demais de falar com você, muito obrigada. Obrigada por aceitar o meu convite, né, por participar desse momento aqui comigo. Eu acho que foi muito enriquecedor, muito rico, né? Porque você trouxe experiências para a gente, não só a questão que a gente tem visto muito, né? Da fala, 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 e você trouxe para a gente experiências, né? O fazer, o experimentar, a arte de fato, não só uma arte falada, né? Uma arte da experiência. E eu fiquei muito feliz de te receber aqui, viu? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, assim, pela confiança, né? Eu fiquei muito insegura, assim, de estar aqui. É a minha primeira live, assim, é a primeira vez que eu apareço para tanta gente. Ah, E não. Agora eu vou contar. Você já fez exposição que eu já fui, né, no Big Shopping, que é um shopping de ampla, né, é um espaço de ampla, como é que fala? Visitação, né? E teve a sua experiência lá também. Eu não pude ir, mas meus pais foram, falou que foi sensacional, né? uhum. Você fez uma exposição aqui em Contagem também. Eu não lembro mais onde foi. Ateliê da Flávia. Ah, Ateliê da verdade, Flávia Soares, verdade. um ateliê de E cerâmica maravilhoso. pois é, e assim, você já fez muita coisa bacana, você só não tá se valorizando, você para com isso, hein? E tem o Eu Burburinho, sou bem gente, o tímida. Burburinho, depois vocês entram lá tem o Instagram do Burburinho mesmo, né? E é Sim, que muito fica legal, tem muita proposta bacana demais de vivência. E quando voltarem, né, a gente ter o contato, né, social novamente, eu acho que vai ser bem bacana a gente visitar o espaço de novo, né, ter essa experiência de novo. Então você pode contar, viu? Você para de esconder o jogo aí, menina. Então é isso, eu agradeço, né, mais uma vez o convite. Agradeço imensamente pela confiança, né, pelo carinho de sempre. Ai, obrigada, eu que agradeço. Então, Pessoal, a live ela vai ficar disponível aqui no IGTV, né? E eu vou tentar salvar ela para colocar lá no YouTube, no nosso canal lá no YouTube também. Aí, quem não viu, quem não teve a oportunidade de ver, ou, né, não teve esse momento disponível, agora depois pode ver que vai ficar salvo aqui também, tá bom? Gente, muito obrigada quem participou, né? Quem não pôde participar vai participar depois. Igual eu falei com a Mari, muita gente visita depois. E eu fiquei muito feliz de te receber aqui, muito feliz de falar sobre esse assunto, que eu particularmente obrigada. considero muito importante. Para E vou mim também é uma experimentar, vou alegria, claro. experimentar com o Bento. Não, Não está ouvindo? não, agora tá. Não, assim, é uma alegria imensa para mim estar desse lado de cá defendendo, né? Assim, eu pensei em inúmeras pessoas que falariam muito melhor do que eu, assim, que
que tá aí tendo experiências diferentes, maiores, né? Assim, eu agradeço muito. Fiquei muito grata mesmo. Tá sempre convidada, viu? Tá sempre convidada a participar aqui com a gente e a visitar o espaço, né? A gente aqui tá crescendo, graças a Deus, tá tudo caminhando bem, né? E você tá sempre convidada para participar aqui. Vamos pensar em outras pautas para a gente conversar, Vamos tá sim. bom? Tá bom. Gente, muito obrigada. Obrigada, Mário. Obrigado, pessoal que assistiu. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Até mais.